Ah. Muito boa noite a todos, vamos lá, pré-jogo de Corinthians e Barra, mas antes eu tenho um aviso para dar para vocês, por favor assistam, vai ter um especial no dia 25 de maio, tá? Especial episódio aqui do canal sobre a expulsão, se Deus quiser, de Andrés Navarro Sanches do Corinthians. Para quem não sabe, dia 25 vai ter oficialmente a votação lá dentro do Parque São Jorge para saber se finalmente teremos um dos caras que foram os maiores responsáveis, o cara que foi o maior responsável por lesar o clube desta forma, o cara que de jeito nenhum quer largar das entranhas do clube, tá pra sair, tá pra ser retirado. E claro, mano, eu não vi o horário que vai ser, tá bom, a votação, espero que seja de noite, porque se for de noite, não garanto, mas quero muito estar lá presencialmente, junto às organizadas, junto aos torcedores que forem lá para acompanhar de fora. E certamente, se por algum acaso o Andrés não for expulso, alguma coisa há de acontecer, porque a torcida não vai aceitar uma palhaçada dessa, uma maldição dessas acontecendo calada. Enfim, é isso. Vou soltar um especial contando toda a trajetória do Andrés, contando como que começou, os bons momentos e como tudo desandou completamente. É isso, vamos lá. Amanhã tem Corinthians e Barra. Mais um jogo que eu acho que eu vou estar lá, espero estar lá. Vou ver, tudo uma questão financeira agora, me organizar bem. Eu já vi, quando eu olhei de ingresso na Sul e na Norte, acabei vacilando, não peguei ainda. Enfim, vamos lá, vamos lá. Falar um pouco da escalação provável, tá? Peguei do GE, geralmente eu pego do meu timão, que geralmente é confiável. A gente começa com o Hugo Souza no gol, eu acho que a gente podia entrar com o Cauê. Quero que ele tenha experiência, quero ver mais o Cauê. Mas tudo bem, Hugo Souza, Mateuzinho na direita, então titular. Gabriel Paulista, titular. E aí entrar ou com o André Ramalho ou com o Gustavo Henrique. Não sabe ainda, não é certeza se a gente vai ter uma zaga 100% titular ou se a gente vai ser mista. E na esquerda, aparentemente, é o Fabrício Angileri, tá? No lugar do Matheus Bidu, que jogou praticamente todos os jogos nessa temporada. Teve bem poucos jogos em que o Bidu não entrou, então acho que o Bidu é um dos que realmente é por necessidade de descanso mesmo que ele sairia do time. Uh, no meio de campo a gente vem com os volantes Alan e André, muito provavelmente, sem o Ranielli. E entraríamos com o Bidon ou o Dieguinho pela direita ali, provavelmente. Acho que, se eu não me engano, o Alan ficaria na esquerda. E aí, ou o Garro ou o Zacaria Labiade, que é a minha opção favorita para o meio campo ofensivo titular amanhã. Eu acho que o Labiade vai ser uma ótima oportunidade para ele jogar bola e mostrar que aqui veio. Enfim, e no ataque a gente vai ter provavelmente o Caio César e o Pedro Raul ou o Yuri Alberto. Imagino eu que o Lingard possa entrar nisso. Eu vi uma notícia falando que provavelmente ele queria aproveitar essa oportunidade para marcar mais gols e aproveitar que ele está indo muito bem. Só que agora o Lingard já teve essa meio que promoção ao time titular, assim por dizer. Então, normal ele ser poupado para um jogo de teoricamente menor expressão, já que domingo a gente vai ter um jogo lá no Newton Santos contra o Botafogo fora de casa e a gente está a uma posição só da zona de rebaixamento. É muito fácil sermos jogados lá de novo. Tem um jogo contra o Grêmio fora de casa também, daqui eu acho que umas 2 semanas, que provavelmente é o último jogo antes da Copa do Mundo. E para o Corinthians passar toda a pauta da Copa fora da zona de rebaixamento é muito importante a gente ter um bom resultado agora. Sobre o Memphis, assunto Memphis, como sempre, polêmico aqui no vídeo, tem que ter, sempre tem. O Memphis vai estar de fora também do jogo contra o Barra, a gente está especulando a volta dele já umas 2 semanas contra o Vasco, não sei se a gente já imaginava se ele poderia ir ou não. Contra o próprio Barra a gente imaginou. Contra o São Paulo todo mundo cravava que ele jogaria. Contra o Mirassol ouvi alguns dizerem que talvez ele já estivesse disponível. Na Libertadores talvez ele estivesse disponível em nada. Tem expectativa de que talvez ele esteja disponível contra o Botafogo, mas não é certeza. O que eu acho disso todo mundo já sabe, eu não preciso reiterar. Acho que o Memphis ele é um grande jogador. E inclusive sobre as notícias que eu falei já milhares de vezes da possível renovação dele, parece que está esfriando um pouco. Estava esquentando muito nas últimas semanas e agora deu uma esfriada. Talvez, vou ajeitar um pouco a câmera aqui. Talvez seja uma má notícia para quem quer
que o Memphis continue, que é o meu caso. Eu gostaria que o Memphis continuasse dentro daquelas proporções que eu já falei. O Memphis é um cara que eu sinto que muitas vezes ele desrespeita o Corinthians da forma que ele age, se poupando para a Copa do Mundo e tudo mais. Minha opinião, tenho o direito de tê-la. O custo dele é muito alto, então acho que com os devidos reajustes, com um parceiro para ajudar a pagar o salário e os custos diversos que ele traz, e com uma postura melhor do camisa 10, eu sou a favor da permanência do Memphis. Enfim, Memphis não joga de novo. Árbitros. Confesso que dessa vez eu li tudo, ia anotar, mas como eu não conhecia nenhum dos juízes, eu comento o nome deles depois, caso dê merda no jogo, o que não vai acontecer, né? Na nossa casa, pô, contra o Barra, pelo amor de Deus, né? A gente só se fode, provavelmente vai ter coisa pra falar da arbitragem amanhã. Beleza, o que eu tenho expectativa pro jogo em si? Eu acho que com um time misto, que é a probabilidade maior da gente entrar, eu acho que o ideal realmente é uma vitória ali, pelo menos por 1-0, talvez 2. A gente tem totais condições de amassar, mesmo com o time reserva, porque o Barra ele tem um nível menor, e é inegável isso. Mas vamos torcer que seja um jogo tranquilo amanhã, que tudo dê certo. E vamos lá, vamos pra cima. Eu dei uma zoada forte nos Tricas por eles terem sido eliminados da Copa do Brasil. Vamos lá, Coringão. Não, vamos ferrar comigo. Enfim, eu comento o chaveamento depois de amanhã, caso a gente passe. E beleza, mano. Depois de amanhã não. Já no pós-jogo ali eu já falo, sim. No pós-jogo não vai dar, que talvez eu esteja no jogo. Enfim, a gente vai ver. O que eu espero de cada jogador aqui? Não vou entrar em detalhes de todo mundo, mas eu quero muito ver como é que é o Labiad, tá? Quando ele começou a entrar no começo, ele tava indo bem, eu tava gostando bastante do jogo do Zaccaria Labiad, mas agora, nas últimas vezes que ele entrou, eu pessoalmente não achei que ele entrou bem. Teve algumas que eu vi o pessoal elogiando que ele participou do jogo, mas pra mim ele tinha entrado muito mal nessas situações específicas. Eu fiquei tipo, caralho, tá bom. Enfim, eu quero muito vê-lo, né? O Lingard também eu tive essa impressão de que ele tava meio sumido no começo e depois ele foi indo bem. O Labiad, no caso, foi ao contrário, né? Então tive a impressão que ele tava indo bem, depois foi um pouco mal. Mas vamos torcer, vai dar tudo certo, é isso, vai Corinthians. Tem agora notícia ruim pra falar, porque quando a gente fala de Corinthians a gente tem que falar um pouco de notícia ruim. E tem algumas, na verdade, tá? Vamos começar com, de novo, a porra dos uniformes. A tal da Nike, de novo, ferrou com a gente na questão dos uniformes. A Nike é uma vergonha, todo mundo sabe disso, e o Corinthians, o departamento de marketing do Corinthians, no caso, também é uma vergonha. Infelizmente, como a maioria dos setores dentro do Esporte Clube Corinthians Paulista, o marketing está sendo comandado por pessoas incompetentes, que não têm a competência necessária para estar naquele cargo e que não fazem as coisas acontecerem. E as minas estão sem uniforme, mano. Já teve o atraso para entrega para as lojas, teve o atraso para entrega para os jogadores, teve o atraso para entrega agora para as minas. No caso, agora os kits de uniforme chegaram nas lojas, se eu não me engano, não o de jogador, mas o de torcedor. O kit de uniforme novo chegou para os jogadores do masculino, mas as minas ficaram de escanteio e isso tá ficando um pouco de fora da mídia. É um só time, mano, não importa que a visibilidade delas é menor ou o que vocês tenham de argumento. É um só time, as minas têm total direito e têm o total merecimento de estarem ali e de receberem o mesmo tratamento que os caras do masculino. E elas jogam pra caralho, são sensacionais. Estavam no Mundial recentemente, fizeram um show contra o Arsenal. A gente não pode fingir que isso não tá acontecendo e é uma vergonha. O nosso marketing tem que ir lá e resolver essa porra. E eu sei que eles não vão ficar sentadinho olhando a Nike fazer o que quiser com eles. E é foda, mano, é isso. É isso. Racismo. Racismo na Liberta, como não é novidade. No jogo contra o Santa Fé, dentro da. Puta, esqueci o nome. Do estádio dos caras lá na Colômbia. Mano, eu não vou cortar o vídeo não, velho. Eu vou fingir que eu comecei de novo, tá? Racismo na Liberta, como não é novidade. Lá no jogo, lá em Bogotá, na Colômbia, contra o Santa Fé. Obviamente teve torcedores fazendo ali, imitando o movimento clássico que a gente vê de outras equipes e torcidas sul-americanas fazendo para simbolizar o macaco para nós torcedores brasileiros. Comebol não vai fazer porra nenhuma, se fizer vai ser muito pequena e a gente sabe como é que é.
Mas é isso, mano. Fogo nos racistas. Não a essa prática nojenta. Esses caras têm que entender que acabou, não é mais assim. O mundo não é mais assim. E aqui no Brasil não é assim. Conosco nunca vai ser assim. E um dia a gente vai ganhar essa batalha, mano. Um dia a gente vai ganhar essa batalha. Aqui no Brasil a gente já vem. Essa batalha vem ganhando espaço há bastante tempo. Ainda não tá vencida, tá muito longe de estar. Tem muita gente ignorante, tem muita gente burra por aí. E isso, cara, tem gente idiota de todos os tipos pelo Brasil. Mas comparando com esses outros países e nesse sentido, nessas questões sociais, a gente tá a 1000 anos-luz. E olha que a gente tá mal. Então, vai demorar, é um processo longo, mas esse problema um dia vai chegar a um fim, eu tenho fé nisso. Acredito muito fortemente nisso. Já falei do São Paulo, né, eliminado, só queria fazer um gesto que não significa nada pro senhor Luciano e pro São Paulo e pro senhor Bobadilha. Chupa! Chupa que é de uva, seus filhos da mãe. Mereceram pra caralho se ferrar na Copa do Brasil. O filho da mãe do Luciano falou que ia ganhar alguma coisa, que não sei o que, meteu uma marra lá na coletiva, falando que a gente tava na zona de rebaixamento, otário, porque minutos depois dele falar que aquilo, o Grêmio se fudeu na mão do Flamengo e a gente saiu da zona de rebaixamento. Não seja uma coisa para se orgulhar de ter acabado de sair da zona de rebaixamento no meio da 15ª rodada, mas enfim, depender de outros resultados para isso, né? Terrível, cara, terrível. A gente quase se ferrou bonito nessa última rodada. Presidente do Cuiabá cobrado, pra quem não viu essa treta, maravilhosa, tá? O cara que ficava cobrando a gente, falou que o Corinthians era mal pagador, falou os caralho a quase, culhambou com o Corinthians na mídia, filho da puta, tá devendo, foi cobraram a prefeitura que ele tivesse os bens dele confiscados, né? Porque ele tá devendo cerca de 330 mil reais de IPTU. É sensacional, mano, sensacional, bom demais, mano. Senhor mal pagador, como você dizia do Corinthians. É um mal pagador esse cara, né? É um fanfarrão, como muitos são. E é isso, mano. Sobre Corinthians é isso. Por fim, eu queria falar de uma questão que aconteceu, tá? Eu vou falar bem por cima disso, tá? O Kaká Catalão, ele sofreu um vídeo de exposed, assim por dizer, de um antigo amigo dele, um cara que eu acompanhava também, que é o senhor Adalberto. Eu assisti um pouco do vídeo do Adalberto, assisti vários pedaços ali, ainda vou assistir na íntegra pra ver se eu não tô falando merda. Mas o que eu vi e o que eu vi num geral também, do vídeo do Adalberto, assisti o do Catalão também, tá? Porque foi por meio dele que eu fiquei sabendo que o Adalberto tinha feito essa merda. Cara, esse Adalberto, mano, maior oportunista. Um puto oportunista. Dessa vez o Catalão nessa. Não boto minha mão no fogo por ninguém, como eu falei no post que eu fiz no Instagram sobre a treta. Inclusive me segue lá, mano, no Insta, no TikTok, tenho algumas redes aí em que eu tô tentando crescer, ver se a gente consegue alguma coisa, fazer esse canal crescer, para as pessoas ouvirem mais sobre Corinthians, saberem mais sobre o corintianismo. Tô com um monte de ideias legais de vídeo, vou abrir uma enquete. Não que eu tenha muita gente para votar nela por enquanto, mas quero abrir uma enquete de coisas de Corinthians, falar de ídolos, falar de quase ídolos, que no caso para mim é o caso do Casagrande e do Neto, que são quase ídolos. E sim, o do Neto é muito polêmico, então eu quero muito falar sobre esse assunto, dar minha opinião. Enfim, voltando, o Kaká, mano, ele é um cara que foi muito ajudado, sim, por esse Adalberto, mas agora esse Adalberto é aquele tipo de cara que quer se crescer em cima do crescimento de outra pessoa, que não consegue ver uma pessoa que você ajudou crescendo e quer tomar para você todo o mérito do crescimento na carreira, na rede pessoal dessa pessoa, rede social, perdão. Então, cara, é isso. Eu acho que eu não vou falar muito dessa treta porque eu não quero me envolver muito nisso. Eu quero que se foda também. Todo mundo que é corintiano de verdade, todo mundo que assiste os vídeos do Catalão sabe que o que importa mesmo é o conteúdo de Corinthians. E em conteúdo de Corinthians, esse cara toma de 10-0 do Catalão. Enquanto esse cara tava falando que o Corinthians já caiu, enquanto o Kaká tava apadrinhando a frase postura de corintiano, porra, e a frase vai cair ao caralho, o Adalberto fez um vídeo assim em que ele fala, ou tá intitulado na época,
como postura de matemático, em que ele provou matematicamente que o Corinthians estava rebaixado. Então esse Adalberto, mano, fanfarrão, oportunista, esse cara aí não vale nada, mano. Mas tudo de bom pra vida dele. É nóis, mano, é isso, não tinha muito pra falar hoje. Vai Corinthians, eu acho que eu vou colocar isso aqui pra ser postado acho que umas 10 da manhã, que é um horáriozinho bom de pico. Ou isso eu posto agora. Não, eu vou postar agora. Eu vou postar agora e aí eu solto uns cortes amanhã nos horários de pico aí pra. Porque eu tô ficando estratégico, mano. Tô ficando estratégico. Tô ficando bom nesse bagulho de influencer digital, tá? Vocês vão ver, vocês vão ver. Daqui a pouco tô no Trending Topics porque tô sendo cancelado por, sei lá. Sou corintiano, então vou ser cancelado por falar vai Corinthians, provavelmente. É nóis, mano. Vai Corinthians, hoje e sempre. Amanhã eu volto num pós-jogo. Ou um ridículo em estádio, ou um pós-jogo ali de boa na minha casa. Mais detalhado também, mais bem pensado. O bom de eu fazer o do jogo é que é um de 16 minutos e depois um de meia hora no dia seguinte, em que eu falo mais coisas, falo de notícias e tudo mais. Tem mais notícia pra falar, mas essas foram as que eu anotei pra hoje. E anotei até de um jeito melhor, ó, um monte de coisa jogada. Eu falei, pronto, vou organizar na hora o que falar. E minha letra é uma merda mesmo, é isso, mano. Tamo junto, é nóis, vai Corinthians. Se inscreve aí, mano, deixa o seu gostei. O Kaká não gosta disso, mas eu gosto, não, brincadeira. Deixa o like, eu só quero dar uma crescidinha e eu paro de pedir. Ou não também. É nóis, mano. Vai Corinthians hoje sempre.